Fala, Devs, beleza? Eu sou o Bruno, criador do Código Zero, e hoje eu vou estar explicando para vocês os tipos de dados no JavaScript, como utilizá-los e para que eles servem. Então, se você quer logo tirar essa dúvida da sua cabeça, assista o vídeo até o final que eu vou estar explicando tudo para vocês. No JavaScript, os dados eles são classificados em tipos. Isso é muito importante porque cada tipo tem um comportamento diferente dentro do nosso código. E é legal vocês saberem que os tipos de dados dentro do JavaScript eles são divididos em duas categorias, que são os primitivos e os objetos. Os primeiros que estaremos vendo são os dados primitivos. E a gente vai começar pelo dado string. Então vamos lá? String. O que é string? A string ela é utilizada para representar textos. Então a gente vai estar sempre colocando elas entre aspas duplas, aspas simples ou crase no caso. Então vamos lá, vou mostrar alguns exemplos para vocês. Criei uma variável aqui chamada nome. Nome vai receber Bruno. Eu tenho que declarar para eu representar que é um texto, que é algo escrito. Eu tenho que colocar entre aspas duplas. Eu posso declarar também de outra forma, como eu disse, aspas simples. Então vamos lá. Let sobrenome é igual Oliveira. Essa é uma outra forma da gente estar representando uma string ali, no caso, um texto. E tem a última forma que foi implementada na última versão do JavaScript, que é o ECMAScript 6, no caso. Então vamos lá. Let mensagem é igual a. Aí eu coloco crase, por exemplo, oi, Bruno. Em vez de eu colocar Bruno, o que que a gente pode fazer com crase? A gente pode colocar a nossa variável direto ali. E eu tenho uma variável que recebe nome, no caso, que recebe o meu nome, que é Bruno. Então, em vez de eu colocar Bruno direto, eu posso colocar a variável, porque se eu mudar o valor da variável, já vai mudar aqui automaticamente. Então, coloco o cifrão, abro chaves e coloco o nome. Perfeito. Essa aqui é a outra forma. Agora eu vou chamar tudo do nosso console para a gente ver como é que os valores virão. Console.log, nome, console.log, sobrenome e console.log, mensagem. Agora eu vou executar aqui no meu console, chamando note, e o nome do meu arquivo, no caso, script.js. Ele trouxe ó, Bruno Oliveira e Oi Bruno. E quando utilizar o text? Para armazenar nomes, descrições, mensagens e qualquer tipo de parte textual que a gente vai ter ali, né? Informação textual no caso. O próximo tipo de dado que a gente vai estar vendo é o number. O number ele é representado por número decimal ou número inteiro no caso. Então vamos lá? Number, criar a primeira variável, let idade igual a 25. No number eu não coloco aspas duplas, porque se eu colocasse aspas duplas, ele não seria um number, não seria um número, ele seria um texto. Então ele seria o texto 25 e não o número 25. Agora, let altura igual a 1,75, que seria aqui o nosso dado decimal, ponto e vírgula. E temos aqui também, a gente pode fazer cálculos matemáticos. Então, vou colocar let soma igual idade mais 5, ponto e vírgula. Agora eu vou exibir aqui no meu console os meus valores. Console.log idade, console.log altura e console.log soma. Vou rodar todos os meus dados aqui no console de novo. Ó, 25, 1,75 e 30, que seria a soma de 25 mais 5. Quando utilizar o number? Cálculos, idade, medida ou qualquer valor numérico no caso. E um detalhe, prestem muita atenção porque existe um valor chamado NaN, que é o not a number. Quando ele acontece, quando ele não identifica que aquilo é um número, vamos girar aqui o not a number? Então, let igual
Resultado. Opa! Let resultado igual a texto dividido por 2. Ele não identifica, porque ele não consegue dividir um texto por 2, né? Palavras por 2. Então, o que ele acontece? Ele vai exibir para a gente no console not a number. Dou um Ctrl L no meu console para limpar e executo novamente. Ó, not a number, não é um número. O próximo tipo de dado que vamos ver aqui são os booleans. Boolean. Os dados booleanos, né, eles são apenas representados por dois valores, true ou false, verdadeiro ou false. E quando utilizar o boolean? O boolean ele é utilizado em estados lógicos, como verificação, permissão ou condições lógicas do JavaScript, do nosso código. Então, vou mostrar aqui como declarar. Let maior de idade igual a true, valor verdadeiro. Let tem carteira igual a false. É assim que a gente acaba declarando um valor boolean. E como chamar no console? Da mesma forma que fizemos com os outros. Console.log maior de idade e console.log tem carteira. Então, se a gente chamar aqui o nosso console, true e false foi o retorno que a gente teve aqui no caso. O nosso próximo tipo de dado é o undefined. Então, vamos lá. Undefined. O undefined ele significa que uma variável foi criada, mas nenhum valor foi atribuído a ela. Então, vamos criar uma variável sem valor, uma variável chamada herói. Ponto e vírgula. E ao chamar ela no console.log herói, a gente vai ver que ela vai retornar para a gente undefined. Undefined significa que é um valor indefinido, então a gente não declara undefined. Ele não deve ser declarado manualmente, porque ele está indicando que tem um erro para a gente, que é um valor que na verdade é uma variável que não tem valor. E o próximo tipo de dado que a gente vai ver é o null. Null. O null ele indica que tem uma ausência intencional de um valor, ou seja, quando você indica que uma variável não tem um valor válido, como no exemplo aqui. Let saldo igual a null console.log saldo. Ele vai exibir para a gente null, que é um valor null no caso. Agora nós vamos ver os dados de tipo objetos. Iniciaremos pelo object e utilizamos para armazenar informações agrupadas de um item, como um usuário ou um produto, por exemplo. E agora eu vou mostrar na prática como que ele funciona. Objeto. E vamos criar aqui o nosso objeto pessoa. Let pessoa. Pessoa vai receber o objeto. Como que estruturamos o objeto? Colocamos entre chaves. E aqui vamos colocar as características. Nome, dois pontos. Nome vai como string, Bruno. Vírgula para adicionar o próximo item. Idade, 24, vírgula. Cidade, São Paulo. E é assim que a gente estrutura o nosso objeto. Só que ele é um pouco diferente para a gente informar ele no console e exibir os dados. Por quê? Se viermos até o console e colocarmos console.log e o nosso objeto direto, que se chama pessoa, ele vai exibir todos os nossos dados do nosso objeto. Ó, nome Bruno, idade 24 e cidade de São Paulo. E como que eu faço para exibir apenas um dado específico? Eu chamo ele no console e coloco ponto nome. Ele vai exibir apenas o nome, ponto e vírgula, ponto e vírgula.
aqui idade e aqui cidade. Agora, quando eu chamar no console, ó, Bruno, 24, e São Paulo. E agora o próximo tipo de dado que veremos dentro dos objetos é o array. Os arrays são tipos de listas onde podemos acessar as informações a partir do índice delas. E a gente utiliza para armazenar múltiplos valores, como lista de nomes, lista de produtos, lista numérica. E agora eu vou mostrar para vocês como fazer um array. Array. E é muito simples. Eu declaro aqui let. Vou chamar de array mesmo. Poderia dar qualquer outro nome. Na verdade, em vez de array, vou fazer um nome que faça sentido. Frutas. E aqui eu vou abrir colchetes. Eu declaro aqui as minhas frutas. Laranja, manga, separo eles por vírgula, e banana. Banana. Ponto e vírgula no final. E agora a gente pode ou chamar a lista inteira ou chamar por índices. Então vamos lá. Console.log frutas. E no console ele vai exibir todas as frutas. E agora, se eu quiser chamar uma fruta em específico, eu tenho que chamar pelo índice, pela posição da lista. Então eu coloco console.log, coloco frutas, abro o colchete, opa, frutas, e aqui eu coloco o índice, que é a posição. Só que temos que tomar muito cuidado, porque ele não inicia na posição, inicia na zero. Então a primeira posição é zero. Então 0 é laranja, 1 é manga e 2 é banana. 0, 1 e 2. Olha, laranja, manga e banana. E por fim, o último tipo de dado que veremos são as funções, as functions. Functions. As funções, elas são blocos de códigos reutilizáveis. Então, sempre que a gente precisar executar alguma função repetidamente, em vez da gente fazer o mesmo código várias vezes, a gente cria uma função e chama ela quando precisar utilizar. Como, por exemplo, eu vou fazer uma função para fazer uma saudação, um cumprimento. Então, function, saudação, e eu passo um parâmetro. Meu parâmetro eu vou chamar de nome. Eu quero que ela retorne para mim, olá, nome. Então, sempre que eu chamar essa função e passar um parâmetro para ela, eu não preciso ficar criando olá nome toda hora, é só eu passar o parâmetro dentro da função que ele criará. Então, console.log, saudação, Bruno, Marcos, Heloísa. Vou executar o código. Olá, Bruno, olá, Marcos e olá, Heloísa. Mas e agora? E se eu quiser saber o tipo de dado que eu estou utilizando? Existe uma função própria do JavaScript chamada typeof que a gente pode utilizar. Vou mostrar aqui para vocês no exemplo. O typeof. Então, eu venho aqui no meu console.log, vamos colocar typeof texto. Se eu jogar no meu console, olha o que ele vai exibir para mim, que é uma string. Texto é uma string. 25. Esse é um number. True. Boolean. Ó, number, boolean. Aqui. Temos um objeto. Aqui
Temos um array e aqui uma função. Salvei meu código, executei. String, number, boolean, objeto, objeto. O array ele acaba mostrando como objeto também, porque ele é um tipo de objeto também. E a nossa função. E na aula de hoje vimos todos os tipos de dados do JavaScript e como utilizar cada um deles. E se ficou qualquer tipo de dúvida, deixe nos comentários abaixo. Curta o vídeo, se inscreva no canal e não se esqueça de nos seguir no Instagram. Lá eu posto dica todos os dias. Valeu!